Litoral News está no ar, trazendo os principais acontecimentos do litoral norte do Rio Grande do Sul, sem perder de vista os fatos que repercutem em todo o estado e também no país. Nessa edição, você acompanha investimentos em educação, infraestrutura, segurança pública, política, economia, inclusão e cultura, sempre com foco no que impacta a nossa região. Fique com a gente! A gente inicia esta edição falando sobre Litoral Norte, segurança e cidadania. A Prefeitura de Capão da Canoa apresentou o projeto da nova escola Olávio Antônio Silveira aqui na cidade. A futura unidade seguirá o padrão arquitetônico do FNDE e contará com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Capão da Canoa apresentou o projeto da nova Escola Municipal Olávio Antônio Silveira, que será construída em um novo terreno e terá capacidade para atender até 780 estudantes em 2 turnos. De acordo com a administração municipal, a unidade seguirá o padrão arquitetônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND, e contará com 12 salas de aula, além de uma quadra poliesportiva, ampliando a estrutura destinada ao ensino na rede municipal. As obras já iniciaram pela preparação da área onde o prédio será construído. Nesta fase, está sendo executado o serviço de terraplanagem, com a utilização de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de areia para nivelamento do terreno. Segundo a Prefeitura, a construção da nova escola faz parte dos investimentos voltados à ampliação da oferta de vagas e ao fortalecimento da infraestrutura da educação pública em Capão da Canoa. A expectativa é que a nova estrutura ofereça melhores condições de ensino e acompanhe o crescimento da demanda por matrículas no município. E a acessibilidade também ganha espaço entre as boas iniciativas aqui da região. Um restaurante de Imbé promoveu melhorias de acessibilidade com apoio da URGS e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O projeto busca ampliar a inclusão no atendimento ao público por meio de adaptações orientadas por especialistas e representantes da causa. Um restaurante localizado no centro de Imbé está promovendo uma série de adequações em sua estrutura para ampliar a acessibilidade aos clientes. As mudanças contam com o apoio do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Imbé, CONPT, e de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa partiu do próprio proprietário do estabelecimento, que procurou o Conselho em busca de orientações técnicas sobre como adaptar o espaço. O interesse em promover as melhorias surgiu após o restaurante ser escolhido para sediar o almoço de um evento realizado no município por apresentar melhores condições de acessibilidade em relação a outros estabelecimentos da cidade. A partir da demanda, foi realizada uma parceria com a disciplina de Acessibilidade em Serviços do curso de Engenharia de Serviços do Campus Litoral Norte da UFRGS. Os acadêmicos passaram a avaliar as condições do local e elaborar propostas de adequação. A primeira visita técnica ocorreu em 7 de maio, quando os estudantes realizaram o levantamento das características do restaurante, registrando medidas, fotografias e informações sobre o imóvel e seu entorno. O trabalho incluiu a elaboração de uma planta baixa, análise da calçada e das vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência e idosos, além da definição de uma rota acessível entre a área externa e os ambientes internos. Em uma segunda vistoria, realizada no dia 28 de maio, os acadêmicos utilizaram checklist de acessibilidade para identificar pontos que necessitavam de adequações. Os resultados do estudo foram apresentados ao proprietário e aos integrantes do CONP durante um seminário realizado em 2 de julho. De acordo com a presidente do Conselho, Patrícia Pereira, iniciativas como essa contribuem para tornar os estabelecimentos mais inclusivos e garantem melhores condições de acesso e permanência para pessoas com deficiência, promovendo mais autonomia, conforto e qualidade no atendimento aos clientes. Agora, um caso de violência registrado aqui na região. Um homem foi preso após invadir o albergue municipal com um facão e tentar retirar a ex-companheira à força na cidade de Tramandaí. A Guarda Municipal prendeu o suspeito em flagrante
após encontrá-lo agredindo a vítima e ameaçando funcionários que tentavam impedir a ação. Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Tramandaí após invadir um albergue municipal armado com um facão e tentar retirar a ex-companheira à força do local. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira, 7, na rua Deoclésio Bastos. Segundo a Guarda Municipal, ao chegar ao albergue, os agentes encontraram o suspeito agredindo a mulher e ameaçando funcionários que tentavam impedir a ação e proteger a vítima. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, mas foi contido pelos guardas municipais. Antes de ser detido, ele escondeu o facão em um carrinho utilizado para reciclagem. A arma foi localizada e apreendida pela equipe. Conforme relatos da vítima e de funcionários do albergue, o mesmo homem já havia invadido o local no dia anterior, quando agrediu a mulher com um golpe conhecido como mata-leão. Na ocasião, ele foi retirado do estabelecimento, mas retornou na noite seguinte. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito possui antecedentes criminais por roubo a pedestre, roubo à residência, roubo a estabelecimento comercial, roubo com lesões corporais e receptação. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil. E o Litoral News segue ao vivo direto aqui dos estúdios da Rede Litoral de Comunicação. No nosso próximo bloco, a gente volta para falar de política, economia, legislação e decisões que impactam diretamente a vida dos gaúchos. Então não saia daí, o Litoral News volta já. Assista todas as terças e quintas-feiras o programa Ponto a Ponto, com personalidades e assuntos de relevância para a nossa comunidade. Sempre terças e quintas, às 9 da noite. Eu espero por vocês. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Arte da Praia, aviamentos e artesanato. Uma loja diferenciada onde você encontra uma variedade incrível de artesanato ou, se preferir, pode comprar todo o material para produzir a sua própria arte, inclusive com diversas oficinas de artesanato. Arte da Praia, aviamentos e artesanato. Avenida da Igreja, número 78, Centro de Tramandaí. Telefone WhatsApp 51 998 35 9777. E estamos de volta agora para falar sobre política, economia e legislação. Os pré-candidatos ao Piratini apresentaram propostas durante um evento na capital dos gaúchos, em Porto Alegre. Os participantes, disputando o governo do estado, debateram temas ligados ao desenvolvimento econômico,
prevenção a eventos climáticos extremos e cooperativismo em formato de painel. Os principais pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participaram nesta semana de um painel promovido pelo Sistema SERGS, em Porto Alegre, onde apresentaram propostas para a gestão estadual e defenderam diferentes visões sobre o futuro do Estado. O encontro reuniu Gabriel Souza, MDB, Luciano Zucco, PL, e Marcelo Maranata, PSDB. A pré-candidata Juliana Brizola, PDT, não participou por motivos de saúde. O evento foi organizado em formato de painel, sem confronto direto entre os participantes. Os pré-candidatos responderam as mesmas perguntas sobre temas como prevenção a eventos climáticos extremos, desenvolvimento econômico e cooperativismo. Vice-governador desde 2023, Gabriel Souza defendeu a continuidade da atual gestão estadual, destacando o equilíbrio das contas públicas e os investimentos realizados nos últimos anos. Segundo ele, a experiência adquirida no executivo representa um diferencial para assumir o comando do Estado. Luciano Zucco reconheceu avanços da administração estadual, mas afirmou que o Rio Grande do Sul precisa acelerar o crescimento econômico e ampliar sua influência política em Brasília. O deputado federal também defendeu maior articulação junto ao Congresso Nacional para atender às demandas do Estado. Já Marcelo Maranata destacou sua experiência como ex-prefeito de Guaíba e afirmou que a vivência na administração municipal aproxima o gestor das necessidades da população. O tucano também criticou a polarização política e defendeu maior união da bancada gaúcha na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul. A ausência de Juliana Brizola foi mencionada durante o encontro. Em nota, a coordenação de sua pré-campanha informou que a pedetista não participou por motivos de saúde, mas reafirmou o compromisso de manter diálogo com o setor cooperativista e agradeceu o convite da SERGS. O painel integra a agenda de debates entre os pré-candidatos ao Palácio Piratini antes do período oficial da campanha eleitoral e buscou apresentar as propostas dos participantes para diferentes setores da economia gaúcha. E representantes do setor produtivo também apresentaram as suas prioridades para o próximo governo. O sistema Fiergs entregou propostas da indústria gaúcha aos pré-candidatos ao governo do estado. O documento reúne sugestões voltadas ao fortalecimento da competitividade, inovação, infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento econômico. O sistema Fiergs reuniu, nesta terça-feira, 3 pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul para apresentar o documento Propostas Indústria RS, que reúne 118 sugestões voltadas ao desenvolvimento econômico do Estado. Participaram do encontro, realizado em Porto Alegre, os pré-candidatos Gabriel Souza, MDB, Juliana Brizola, PDT, e Luciano Zucco, PL. O material entregue aos participantes reúne propostas para as esferas estadual e federal e foi elaborado com foco no fortalecimento da competitividade da indústria gaúcha. Entre os temas abordados estão relações do trabalho, qualificação profissional, segurança jurídica, desburocratização, inovação, infraestrutura, logística, sustentabilidade, transição energética e promoção de negócios. O documento também contempla demandas específicas de diferentes segmentos industriais e propostas voltadas às áreas de educação, saúde, cultura e inovação. Segundo o presidente do sistema Fiergs, Cláudio Bier, o objetivo é oferecer ao futuro governo um conjunto de propostas para contribuir com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, estimulando investimentos, geração de empregos e aumento da competitividade. Durante a reunião, Gabriel Souza defendeu a continuidade do equilíbrio fiscal, a ampliação de privatizações e parcerias público-privadas, além da concessão da malha rodoviária e investimentos em dragagem. Também afirmou ser favorável à compra de vagas de ensino médio e técnico junto às instituições do Sistema S e defendeu a criação do Fundo Constitucional do Sul e Sudeste. Juliana Brizola destacou a necessidade de garantir continuidade às políticas públicas e fortalecer a segurança jurídica para atrair investimentos. A pré-candidata também defendeu a redução da carga tributária, a prorrogação do FUNRIGS, investimentos em educação integral e ensino técnico, além da manutenção de projetos considerados estratégicos para a economia gaúcha.
Já Luciano Zucco afirmou que pretende construir uma agenda voltada ao desenvolvimento econômico do Estado, aliando responsabilidade fiscal à melhoria da gestão pública. O deputado também reiterou apoio à criação do Fundo Constitucional do Sul e Sudeste, defendeu maior aproximação entre governo e setor produtivo e destacou a importância da qualificação profissional por meio das instituições do Sistema S. O documento entregue pelo Sistema Fiergs inclui ainda uma pauta mínima, considerada prioritária pela entidade, com propostas voltadas ao fortalecimento da economia, modernização da gestão pública, segurança jurídica, aumento da produtividade e redução do chamado custo Brasil. E ainda falando da esfera estadual, o atual governador, o governador Eduardo Leite, vetou o fim da taxa de licenciamento para veículos e o projeto retornará à Assembleia Legislativa. O executivo argumenta que a extinção da cobrança provocaria uma perda anual de arrecadação destinada ao Detran e acarretaria uma defasagem em investimentos da segurança pública. O governador Eduardo Leite vetou o projeto de lei que extinguia a taxa de licenciamento anual de veículos no Rio Grande do Sul. A proposta havia sido aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa e previa o fim da cobrança de R$ 114,09 para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV. O principal argumento dos parlamentares favoráveis ao projeto era que, desde 2019, o documento passou a ser emitido exclusivamente em formato digital, eliminando os custos com impressão e distribuição da versão física. Ao justificar o veto, o governador afirmou que a medida provocaria uma perda anual de aproximadamente R$ 750 milhões em arrecadação. Segundo Eduardo Leite, os recursos são destinados ao funcionamento do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-RS, e também ao financiamento de ações de segurança pública, como aquisição de viaturas, armamentos e investimentos em tecnologia, incluindo sistemas de cercamento eletrônico. O governador também destacou que o Estado já promoveu, nos últimos anos, a redução de outras taxas relacionadas aos serviços do Detran. Com o veto, o projeto retorna para análise da Assembleia Legislativa. Os deputados terão prazo de até 30 dias, em regime de urgência, para decidir se mantêm ou derrubam a decisão do Executivo. Caso o veto não seja apreciado nesse período, ele passa a trancar a pauta de votações da Casa. Enquanto não houver uma nova deliberação do Legislativo, a cobrança da taxa de licenciamento permanece obrigatória para os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul. E o DAIR já anulou mais de 700 mil multas relacionadas ao sistema de pedágios Free Flow no Rio Grande do Sul. Os cancelamentos ocorreram após a regularização de centenas de milhares de passagens que foram informadas pela concessionária responsável pelos pedágios automáticos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAIR, já anulou mais de 700 mil multas relacionadas ao sistema de pedágio eletrônico Free Flow no Rio Grande do Sul. A medida beneficia motoristas que regularizaram o pagamento das tarifas em atraso após a publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que concedeu prazo excepcional até 16 de novembro de 2026 para a quitação dos débitos. Segundo o DAIR, até o início de julho foram anuladas 701 mil autuações. Os cancelamentos ocorreram após a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, CSG, informar ao órgão estadual a regularização de 740.397 passagens pelos pórticos de pedágio automático instalados em rodovias que ligam a região metropolitana à Serra Gaúcha. Ao todo, o departamento contabilizou cerca de 1,3 milhão de infrações por inadimplência no pagamento das tarifas, restando aproximadamente 600 mil multas ainda passíveis de anulação, desde que os motoristas regularizem os débitos dentro do prazo estabelecido. A resolução do CONTRAN, publicada no fim de abril, suspendeu em todo o país cerca de 3,4 milhões de multas emitidas em sistemas de pedágio eletrônico. A medida foi adotada após o governo federal reconhecer dificuldades enfrentadas pelos usuários para localizar e quitar as cobranças. O cancelamento refere-se apenas às multas por inadimplência, no valor de R$ 195, e não isenta o pagamento das tarifas de pedágio.
O diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, informou que o órgão iniciou o processo de cancelamento das autuações antes mesmo da disponibilização da plataforma nacional prevista pelo CONTRAN, utilizando os dados enviados pela concessionária para acelerar a análise dos casos. O departamento também trabalha na criação de um sistema eletrônico que permitirá aos motoristas solicitar o reembolso de multas já pagas e posteriormente canceladas. Atualmente, esse procedimento só pode ser realizado por meio de protocolo presencial, modelo que deverá ser substituído por uma solução digital para agilizar o atendimento. O DAER alerta que o cancelamento das multas não ocorre de forma automática. A anulação somente é realizada após a confirmação do pagamento das tarifas pendentes. Por isso, os motoristas devem consultar a existência de débitos e efetuar a regularização até 16 de novembro. Após esse período, volta a valer o prazo legal de 30 dias para pagamento da tarifa do Free Flow, e o não cumprimento poderá resultar novamente em multa e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E também avançam projetos voltados ao fortalecimento da proteção social. Em âmbito federal, no Senado, foi aprovado um projeto que cria o Pix Pensão. A proposta prevê uma transferência automática da pensão alimentícia mediante determinação judicial, buscando dar mais agilidade ao cumprimento das decisões. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão, mecanismo que permitirá o pagamento automático da pensão alimentícia por meio do sistema Pix. A proposta segue agora para a sanção presidencial e pretende tornar mais ágil o cumprimento das decisões judiciais, reduzindo atrasos e a necessidade de novas ações na Justiça. O texto estabelece que, após determinação judicial, as instituições financeiras passarão a realizar automaticamente as transferências nas datas definidas pelo juiz para a conta do beneficiário. A medida poderá ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença. Na decisão judicial deverão constar informações como o valor mensal da pensão, o período de duração da obrigação, as contas bancárias de débito e crédito e os critérios de atualização dos valores. Atualmente, o desconto automático da pensão ocorre apenas quando o devedor possui vínculo empregatício formal. Nos demais casos, o beneficiário precisa recorrer ao judiciário sempre que houver atraso no pagamento. Com a nova modalidade, o objetivo é garantir maior regularidade no recebimento dos recursos destinados ao sustento de crianças, adolescentes e demais beneficiários. O projeto também prevê medidas para situações de inadimplência. Caso não haja saldo suficiente na conta do responsável pelo pagamento, poderá ser determinada a indisponibilidade automática de ativos financeiros até o limite do valor devido. Se a dívida permanecer, esses recursos poderão ser convertidos em penhora, conforme previsto na legislação. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de empresário individual, mesmo quando vinculados à atividade empresarial. Segundo o texto aprovado, a automatização do pagamento busca reduzir a judicialização recorrente dos casos de atraso, proporcionando maior previsibilidade financeira para as famílias que dependem da pensão alimentícia. Além das mudanças no sistema de pagamento, o projeto determina que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, passe a produzir e divulgar estatísticas sobre as ações de alimentos, preservando o anonimato das partes. Entre os dados previstos estão a quantidade de processos, valores médios das ações, informações sobre penhoras e o perfil dos beneficiários, com o objetivo de subsidiar políticas públicas e aprimorar a gestão do sistema judicial. E o Estado do Rio Grande do Sul sancionou uma lei que garante bolsa de estudos para filhos de agentes de segurança mortos em serviço. A norma homenageia o sargento Fabiano Oliveira e cria um auxílio destinado ao ensino superior dos dependentes dos profissionais que perderam a vida em serviço. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou a Lei nº 16.544/2026, que institui a concessão de bolsas de estudos para dependentes legais de agentes de segurança pública estaduais mortos durante o exercício da profissão. A proposta é de autoria do deputado estadual Gustavo Vitorino, Republicanos.
Batizada de Lei Sargento Fabiano, a nova legislação garante auxílio para o ensino superior aos filhos de militares estaduais e de servidores da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, IGP, e da Polícia Penal que perderem a vida em serviço. O benefício contempla dependentes com até 21 anos de idade. Os recursos destinados ao pagamento das bolsas serão provenientes do Fundo Especial da Segurança Pública, FES. De acordo com o autor da proposta, a medida busca oferecer amparo às famílias dos profissionais que morreram no cumprimento do dever, assegurando melhores condições para a continuidade da formação acadêmica dos dependentes. A legislação presta homenagem ao sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira, morto durante o confronto com criminosos no assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, em junho de 2024. O militar deixou 2 filhos, cuja situação inspirou a criação da norma. E ainda aqui no estado, o Rio Grande do Sul instituiu um programa estadual de combate ao vício em apostas e jogos de azar. A legislação estabelece políticas permanentes de prevenção, conscientização e orientação sobre os impactos da dependência em jogos. O Rio Grande do Sul passa a contar com uma política pública voltada ao enfrentamento do vício em apostas e jogos de azar. Foi sancionada pelo governador Eduardo Leite a Lei nº 16.538/2026, que institui o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas e Jogos de Azar, conhecido como Programa de Combate à Ludopatia. A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 6. De autoria do deputado estadual Gustavo Vitorino, a legislação estabelece ações de prevenção, conscientização e orientação sobre os riscos associados à dependência em jogos de azar, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um transtorno que pode provocar graves impactos financeiros, sociais, emocionais e familiares. Entre as medidas previstas estão campanhas educativas para informar a população sobre os sinais da ludopatia, ações preventivas direcionadas principalmente a jovens, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, além do incentivo à prática do jogo responsável e à busca por apoio especializado quando necessário. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 1,5% da população brasileira apresenta algum transtorno relacionado ao vício em jogos de azar, com maior incidência entre homens de 30 a 50 anos. O debate ganhou força nos últimos anos com a expansão das plataformas de apostas esportivas no país. Outro dado que reforça a preocupação é um levantamento do Banco Central, que apontou que beneficiários do Bolsa Família transferiram aproximadamente 3 bilhões de reais para empresas de apostas por meio de Pix apenas em agosto de 2024. Com a nova legislação, o Estado busca ampliar as ações de conscientização e prevenção, fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde mental e à proteção da população contra os impactos da dependência em apostas e jogos de azar. E o Estado também reduziu 59% o tempo de espera por consulta para laqueaduras tubárias no SUS. A redução é atribuída ao fortalecimento da regulação ambulatorial e à reorganização das filas por meio do programa Regula SUS. O governo do Rio Grande do Sul informou que reduziu em 59% o tempo médio de espera para consultas relacionadas ao planejamento familiar e à laqueadura tubária pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, SES, o prazo caiu de 329 dias, em dezembro de 2024, para 136 dias em maio de 2026. A redução é resultado da ampliação do trabalho de regulação ambulatorial desenvolvido pela SES em parceria com o Telesaúde RS, por meio do projeto Regula SUS, que busca reorganizar filas, reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população a consultas e procedimentos especializados. Segundo a Secretaria, a melhoria no acesso ocorreu a partir da qualificação dos processos regulatórios, permitindo maior organização dos encaminhamentos, definição de prioridades e integração entre os serviços da rede pública de saúde. O período também coincide com mudanças na legislação que ampliaram a autonomia das mulheres no planejamento reprodutivo. Atualmente, não é mais necessária a autorização do cônjuge ou companheiro para a realização da laqueadura tubária.
podem ser encaminhadas para avaliação especializada mulheres com mais de 21 anos de idade, que tenham 2 filhos vivos ou que apresentem condições de risco à própria saúde ou à do futuro filho, mediante justificativa clínica assinada por 2 médicos. A Secretaria Estadual da Saúde informou que continuará monitorando os indicadores de acesso e o tempo de espera para consultas de planejamento reprodutivo, com o objetivo de ampliar o atendimento e reduzir desigualdades no acesso aos serviços especializados do SUS. E o Litoral News continua logo depois do intervalo. E nós ainda vamos falar sobre cultura, cinema, decisões da justiça e uma reportagem especial aqui no Litoral Norte sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. Então não saia daí, o Litoral News volta já. Assista todas as terças e quintas-feiras o programa Ponto a Ponto, com personalidades e assuntos de relevância para a nossa comunidade. Sempre terças e quintas, às 9 da noite. Eu espero por vocês. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Arte da Praia, aviamentos e artesanato. Uma loja diferenciada onde você encontra uma variedade incrível de artesanato ou, se preferir, pode comprar todo o material para produzir a sua própria arte, inclusive com diversas oficinas de artesanato. Arte da Praia, aviamentos e artesanato. Avenida da Igreja, número 78, Centro de Tramandaí. Telefone WhatsApp 51 998 35 9777. E estamos de volta agora para falar sobre cultura, justiça e inovação. Um curta-metragem produzido entre Imbé e Tramandaí foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado. A produção destaca a inclusão e acessibilidade ao acompanhar a trajetória de um jovem com deficiência que encontra no cinema uma forma de transformação e pertencimento. O curta-metragem Procura-se Ator, produzido no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi selecionado para a Mostra Gaúcha da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A obra representará os municípios de Imbé e Tramandaí no principal festival de cinema do estado e concorrerá em diversas categorias do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema 2026. Dirigido por Ayrton Tomazoni e Laura Lautert, com o roteiro de Tomazoni, o filme foi realizado entre Imbé e Tramandaí e reúne uma equipe formada majoritariamente por profissionais do litoral norte. A produção é assinada pela Território Diverso, em coprodução com o Núcleo de Cinema e Artes de Imbé, NIDI, e o coletivo Pomar Poético, com parceria da Coarte, de Tramandaí.
A narrativa acompanha Fred, um jovem com deficiência que sonha em seguir carreira como ator e encontra no cinema uma forma de expressão, pertencimento e transformação. Ao lado do avô, apaixonado pela sétima arte, o personagem recria cenas clássicas do cinema enquanto enfrenta desafios pessoais e sociais. A história também aborda inclusão e acessibilidade por meio da relação entre o protagonista e uma vizinha surda. O elenco principal é formado por Jefferson Gabriel Camargo Donati Ferreira e Ayla Monique Ren, ambos pessoas com deficiência, PCDS, além dos atores Oscar de Lima e Rita de Cássia Selhels. A escolha reforça o compromisso da produção com a representatividade e a ampliação da participação de pessoas com deficiência no audiovisual. O projeto surgiu a partir do CineArte, Núcleo de Formação Audiovisual, iniciativa voltada à democratização do acesso ao cinema e à formação de novos talentos. A inspiração para o roteiro nasceu da experiência de um aluno PCD que manifestou o desejo de atuar, transformando sua história em uma narrativa ficcional. As filmagens foram realizadas em diferentes pontos de Imbé e Tramandaí, valorizando as paisagens e a identidade cultural do litoral norte. Para o secretário municipal de Cultura de Imbé, Lino Moura, a seleção do curta demonstra o fortalecimento da produção audiovisual na região e evidencia o potencial dos artistas locais em eventos de projeção nacional. Procura-se Ator foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC-RS, e do IECine, através do programa Pro Cultura RS. Com classificação indicativa livre, o curta propõe uma reflexão sobre inclusão, diversidade e o direito de todas as pessoas ocuparem espaços na produção cultural e artística. Agora, uma decisão da Justiça Gaúcha com repercussão para tutores de animais. O TJRS derrubou uma lei que limitava a 5 o número de cães e gatos por residência em uma cidade gaúcha. O tribunal considerou que a norma da cidade de Tuparendi estabelecia um limite genérico, sem observar as condições de criação e também de bem-estar dos animais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou inconstitucional parte da legislação do município de Tuparendi que considerava maus-tratos manter mais de 5 cães e ou gatos com mais de 90 dias de idade em uma residência urbana. A decisão foi tomada por unanimidade pelo órgão especial da Corte. O julgamento anulou o parágrafo único do artigo 196-C do Código de Posturas do Município, incluído pela Lei Complementar nº 13, de 2025. Para os desembargadores, a norma afrontava os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao estabelecer um limite genérico de animais, sem avaliar as condições em que eles eram mantidos. Segundo o entendimento do tribunal, a caracterização de maus-tratos não pode ser baseada exclusivamente na quantidade de animais. A decisão destaca que fatores como espaço disponível, higiene, alimentação, assistência veterinária e os cuidados prestados aos pets devem ser considerados na análise de cada situação. Os magistrados também apontaram que a regra poderia provocar um efeito contrário ao pretendido pela legislação, incentivando o abandono de animais que já vivem com suas famílias para atender ao limite imposto pelo município. A Lei Complementar nº 13, aprovada em 2025, alterou o Código de Posturas de Tuparendi para estabelecer normas relacionadas à proteção animal. Além do trecho declarado inconstitucional, a legislação definiu práticas consideradas maus-tratos e crueldade, proibiu o confinamento de animais em condições inadequadas e estabeleceu que a apuração dessas infrações seria realizada por meio de processo administrativo. Até a publicação da decisão, a Prefeitura de Tuparendi não havia se manifestado sobre o julgamento. E agora a gente fala de inovação e tecnologia voltada ao ambiente empresarial. O Almoçando com a ASIC debateu inteligência artificial aplicada aos negócios. Alexandre Perillo acompanhou o encontro promovido pela Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá e conversou com especialistas sobre o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento das empresas aqui na nossa região. Você confere agora. Rafael Weiber, que é o palestrante aqui desse almoço da SIC, aqui em Capão da Canoa, falar sobre IA.
E há muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças. Vou explicar para o nosso telespectador uma IA que passa confiança, que o pessoal aprenda. Seja bem-vindo à Rede Litoral. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, o que acontece? Complicado era a gente implementar um sistema 10, 15 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. A tecnologia, só olhar nosso celular, ela está cada vez mais acessível. O termo inteligência artificial pode assustar, mas na realidade é um conceito. A inteligência artificial nasceu na década de 50. A gente tem quase 100 anos de inteligência artificial. O que mudou é que hoje a gente tem uma tecnologia muito mais poderosa e acessível que nos coloca ela na palma da mão. Eu vejo que a inteligência artificial ainda assusta muito, porque além de ser uma tecnologia, ela está mudando o comportamento das pessoas. E quando a gente fala em mudar comportamento, a gente se assusta com alguma coisa que vai transformar a nossa rotina. Então é por isso que... Mas não tem assim, ó, não tem muito mistério, tem que entender. Eu comento que inteligência artificial tem a ver mais com letramento do que com tecnologia. O maior erro das empresas que elas cometem quando querem utilizar a IA, qual seria? Muito boa a tua pergunta. Primeiro, o grande erro que eu vejo, maior de todos, antes de olhar para a inteligência artificial, é olhar o que eu quero resolver, o porquê que eu quero usar isso. Se tu não sabe o porquê tu quer resolver aquilo, ou o que tu vai fazer com aquilo, não adianta. O que eu atendo de empresa que quer implementar a inteligência artificial, que o processo está ruim, aí não funciona. Dependendo, claro, da questão de cada empresa tem o que vender. Uma IA utilizável aí para algum setor em específico, qual que o Rafael recomendaria? Ah, sim. Existem mais de 90 mil IAs no mercado. A gente conhece as mais comuns. A que eu sempre indico é o ChatGPT da OpenAI. Eu costumo dizer que o ChatGPT é um canivete suíço. Eu uso ele, inclusive, para criar prompts para outras IAs que eu uso. Ele é o mais acessível, assim, em termos... valor, todos são muito parecidos, né? De 20 a 30 dólares mensais. Mas ele é muito acessível porque a linguagem dele é fácil, ele consegue abranger tanto geração de imagem quanto geração de texto, o áudio dele é bom. Claro que eu poderia entrar em algumas mais específicas, mas com o ChatGPT, por exemplo, eu consigo ajudar uma padaria a criar uma campanha do zero e vender mais. Muitos empresários têm uma ideia de que investir em IA sai muito caro. É um mito? Totalmente. É um mito completo. Não existe investir caro ou investir barato em IA. O que existe é investir certo ou investir errado. E aí qual que é o grande mito que acontece? As empresas faturam às vezes 100, 200, 300 mil reais mensalmente e não querem investir 100 reais por mês, que é 20 dólares, 110 reais por mês, para ter uma ferramenta que é muito poderosa na mão. A inteligência artificial ela é limitada, ela tem um monte de problema, ela não é uma ferramenta perfeita, longe disso, mas ela é muito poderosa quando bem utilizada. Então tem um mito assim, é caro. Caro era, de novo, há 15 anos atrás, implementar um sistema com um contrato anual. E aí outra coisa legal, Alexandre, todas as IAs, elas têm planos mensais. Então, se eu quero usar uma IA que custe 50 dólares, né, 250 reais, nada me impede que eu assine ela por um mês, utilize ela e no final de um mês eu digo, olha, quero renovar ou não quero. Então, é mito que a IA é caro. Prazer conversar contigo aqui pela Rede Litoral de Comunicação. Parabéns por essa palestra aqui, sucesso. Obrigado pelo convite, sucesso. Valeu. Obrigado. Matheus Vigel, sócio da Wine Locals. Seja bem-vindo aqui à Rede Litoral de Comunicação. Queria que tu explicasse o porquê de montar o Wine Locals, como é que funciona. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Bom, a Wine Locals hoje é a maior plataforma de experiências no mundo do vinho da América do Sul. Né? A gente se especializou no turismo do vinho, né, em eventos no mundo do vinho, que a gente viu, né, que era um turismo do nicho que vinha crescendo no Brasil e no mundo, né, já é muito forte na Europa. E a gente tem o melhor produto do Brasil hoje, né, e um dos melhores da América, que é o produto gaúcho aqui, né, os produtos que a gente tem aqui, e o turismo, ele é muito importante. E a gente também vê um potencial de a gente também usar desse universo de uma experiência, de um turismo de nicho premium,
para a gente replicar isso para todo o resto do turismo das nossas regiões, né? Então, a gente vem com o Vivo RS contribuindo para ajudar as pessoas a conseguirem entender como elas conseguem valorizar, desenvolver e ampliar os seus produtos para cada uma das regiões, né? Então, eu sou, né, minha família mora aqui em Capão e minha mãe mora aqui, e a gente sempre fala que muitas vezes é o veraneio e não é o turista, né? A gente não trata como um turista quem vem também de fora, mesmo tendo casa, né? E as pessoas não circulam, não vão para as outras regiões, não vão para o pé da serra, não vão para os outros municípios. Então, acho que tem um desafio legal de a gente conseguir apresentar cada vez mais os empreendimentos se qualificarem, né? Vem crescendo demais o nível de empreendimentos qualificados aqui no entorno, né, e na região. Só que agora a gente tem que dar voz, protagonismo e promoção, né? Seja como a gente faz no Vivo RS, seja nos canais da imprensa local e dos parceiros locais, para que todo mundo consiga conhecer um pouco mais o que tem para se viver aqui. O litoral ele tem um potencial a ser explorado na tua avaliação, porque a gente olha o wine, lembra vinho, serra, o litoral, muita gente acha que não tem essa força. A gente tem uma força muito clara aqui de entretenimento, né, e de promoção de eventos. Só a gente olhar a quantidade de eventos que acontecem aqui, o Planeta Atlântida aí, né, 30 anos no litoral, né, então tem um turismo de entretenimento muito importante, mas tem um turismo gastronômico crescente, né, só o que eu enxergo, né, particularmente, é que ele tem que ser um pouco mais identitário, essa gastronomia, né? Vou dar um exemplo, não é comprar o salmão, né, do Chile que vai talvez fazer a grande diferença. E assim criar produtos específicos, né, de identidade local para a gente conseguir dar esse valor para quem vem de fora. Né? Então acho que esse é um ponto. E a natureza, né? Muitos dos turistas, né, e acho que até a população da cidade esquece que o pé da serra e um pedaço da serra estão aqui dentro, né, do litoral norte. Né? Então trabalhar Morrinhos, trabalhar as regiões ali, Maquiné, a gente conseguir trabalhar um pouco mais esse ecossistema, essa conexão, né? Tendo os dois estilos de turismo para conseguir fazer quem vem para cá sempre ter algo novo para viver no dia a dia. Até mesmo é uma área que muito a gente não sabe, mas é uma área muito forte na questão das cachaças, né? Totalmente, a cachaça, né, os produtos coloniais, os próprios produtos, né, da colônia que a gente tem aqui é muito forte. A gente tem uma terra no litoral muito boa para produção, né, e muitas vezes isso só é exportado, né, ou sai daqui, e quem é daqui não vive, né, vive nas fruteiras e tal, mas acho que tem uma conexão maior que isso tem que estar presente, né, que seja no cardápio dos restaurantes mostrando isso aqui é um produto local, isso aqui é um produto feito aqui. Sabe, acho que essa valorização, o vinho faz muito, né? A pessoa vai até a vinícola. A gente tem que conseguir conectar para mostrar que esses demais produtos têm essa conexão. E aí está chegando um evento aqui para Capão da Canoa, para o nosso litoral como um todo. Exatamente. A ideia é de ser um evento do litoral, ele vai acontecer em Capão da Canoa, aqui na Boianovski, mas a ideia é que ele convide todos os municípios para estarem presentes com seus produtos, produtores, né? A gente vai trazer daí as cervejarias, a cachaça, os produtos da região, né? A gente vai ter uma novidade nesse ano, que a gente vai ter uma alameda do vinho e do espumante, né? Porque a gente não tem vinícolas, né, e empresas de espumante aqui no litoral. Inclusive, acho que é um incentivo para em algum momento ter, né? Porque pode ter vinícolas no estado inteiro, em vários lugares, né? Mas enquanto isso, a gente vai conectar e trazer, convidar grandes empreendimentos, né, desse universo, porque também é super legal ter no meio disso também o vinho gaúcho, o espumante gaúcho, que é uma marca tão forte que a gente tem da porta para fora, mas dentro de casa às vezes a gente não promove, né? Beleza. E assim que tiver maiores informações sobre o evento, a Rede Litoral de Comunicação está de portas abertas aí para te divulgar esse grande evento para nós que consigamos divulgar cada vez mais o nosso litoral norte. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Rafael Ayub, secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, um evento aqui em Capão da Canoa tratando sobre inteligência artificial. Seja bem-vindo à Rede Litoral de Comunicação. Tudo bem, secretário? Tudo bom, Pereira? Obrigado. Prazer mais uma vez estar falando contigo. Aqui a gente, nosso primeiro evento aqui em Capão hoje foi o lançamento da pedra fundamental ali, uma parceria público-privada que a Nasal, incorporadora, está fazendo aqui com o município de Capão da Canoa. Enquanto turismo, a gente estava aí prestigiando, né, e parabenizando esse tipo de iniciativa que busca aqui cada vez mais promover espaços de convivência, de contemplação, de descanso, que no fim do dia conversa muito com o segmento do turismo, né?
e agora aqui numa reunião ao almoço com a Associação Comercial, a gente veio reafirmar o nosso apoio aqui, através da nossa articulação, em parceria, a gente está conseguindo realizar aí o Liquida Capão da Canoa Shangri-La, que nos meses de JJA, aí, o famoso JJA, a gente consegue também estimular ainda mais o consumo e mais que isso, também com painéis, palestras de qualificação cada vez mais para os comerciantes. Também a gente veio aqui ouvir um pouco sobre a IA, né, e como ela está transformando os negócios, e também a gente veio trazer uma palavra sobre o festival Vivo RS, que a gente vai lançar no próximo, vai realizar no próximo dia 1º de agosto, um festival grande aqui de toda a região, vai ser aqui em Capão da Canoa, nós definimos hoje aqui o local, para poder promover cada vez mais aqui a integração da região e as potencialidades de cada uma das cidades aqui da nossa região do Litoral Norte. No que tange aqui nessa reunião almoço, secretário, a importância da inteligência artificial na questão turismo. Como que a secretaria, como trabalhar turismo e inteligência artificial? A inteligência artificial ela veio para quebrar ciclos e mudar a realidade de todas as cadeias econômicas, né? E o turismo não é diferente. Desde a forma com que a gente comunica em massa com os turistas, com os visitantes, até a forma de automatizar alguns processos e formatos de atendimento para a gente poder melhorar cada vez mais a experiência na ponta, né, do cliente, até mesmo utilizar a inteligência artificial para conectar destinos e poder entregar de forma customizada o que os turistas, o que os visitantes buscam. Não tenho dúvida que ela auxilia do início ao fim do ciclo de processo de atendimento ao turista. Maravilha. Sempre bom conversar com o senhor. Sucesso, conte com a gente. Valeu, obrigado, grande prazer mais uma vez estar falando com vocês aí, sempre à disposição. Valeu. Augusto Rosner Ismanioto, presidente da SIC, Capão da Canoa. Prazer conversar com o senhor. O assunto hoje, nesta reunião almoço, foi IA. Como fazer para que os parceiros da SIC utilizem de uma forma correta a inteligência artificial? Seja bem-vindo. Muito obrigado à Rede Litoral pela presença aqui no nosso Almoçando com a SIC, no All Gastrobar. Hoje foi um tema muito relevante, né? Está em voga. E a gente tem que trazer as informações para Capão da Canoa, para o Litoral Norte, para Shangri-La, com os nossos associados. A gente não precisa ir a Porto Alegre, São Paulo ou outro lugar para buscar informação. Pelo contrário, a gente trouxe uma sumidade hoje explicando um pouquinho de como que a IA deve ser aplicada, deve ser colocada em prática no seu dia a dia dentro das suas empresas, para que as pessoas possam tracionar, atender melhor, trazer seus clientes para dentro, no sentido assim, no centro e dar atenção devida, porque hoje tudo é muito ágil, muito rápido. Então foi hoje um briefing muito rápido aqui, mas foi muito interessante para que as pessoas possam entender. E se tiver dificuldade, a gente vai ter um desdobramento agora dentro da SIC para que a gente possa explicar melhor e aprofundar o tema, que hoje está muito em voga realmente. E a gente precisa entender que IA veio para ficar, né? É uma coisa que não veio e vai embora, veio para ficar e veio para que a gente possa entender e colocar em prática e tentarmos colocarmos a IA como um ser humano, porque uma coisa casa com a outra, né? IA é meio, não é fim. Então, como foi bem falado aqui hoje. Também foi apresentado aqui nesse almoço Liquida Capão Shangri-La. Conta um pouquinho mais aí para o nosso telespectador como é que vai funcionar. Esse é um desejo da SIC de longa data. Já colocamos em prática uma vez, mas nós não demos continuidade por vários motivos. Mas hoje a SIC vai colocar no seu calendário anual e vamos colocar em prática a partir de agora de agosto o Liquida Capão da Canoa Shangri-La, com o apoio do poder público, né, Capão da Canoa Shangri-La, bem como o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo. Nós temos que colocar Capão da Canoa Shangri-La no centro e lembrar que não é só verão, janeiro, fevereiro e março. Pelo contrário, é 12 meses. Ainda mais no inverno, que a cidade tem a sua tranquilidade, tem a segurança, tem lazer, tem esporte, tem tudo aqui. Então eu quero trazer as pessoas para cá para que possam consumir a nossa cidade. E lembrando que nós temos tudo em Capão da Canoa. Os melhores empresários, os melhores comércios, as melhores indústrias, os melhores serviços. Então as pessoas têm que vir consumir e gastar dinheiro em Capão da Canoa. Temos o mar e temos a lagoa também. Então assim, esse vai ser o primeiro, no sentido assim, de retomada, para que a gente possa instigar muito forte o nosso Liquida Capão e trazer os melhores produtos e os melhores valores aos nossos consumidores, né? Porque vai ter desconto de 10% até 70% para vocês terem conhecimento.
Olha aí, vem coisa boa. Coisa Uma boa. expectativa de valores e crescimento, de vendas, por exemplo. O trabalho ainda é muito cedo. Não, o trabalho é recente, a gente já tá o projeto está pronto, já está tudo organizado, já está tudo mapeado, então a gente quer colocar em prática para que seja o melhor Liquida Capão, né? Ou o primeiro Liquida Capão para marcar a história, e depois a gente vai conseguir desdobrar. Mas a nossa expectativa é caixa alta, no sentido assim, que as pessoas possam comprar a ideia, o associado, e o consumidor possa vir consumir, né? Então, assim, tá todo mundo comprando ideia, tenho certeza que a comunidade vai comprar, e as outras entidades clássicas, nossas parceiras aqui, que eu gosto de denominar, que é o Sinuscom, a SIC e a SOCIC, vão estar juntos também nos apoiando, porque todo mundo ganha nessa situação toda, né? Então, eu fico muito contente de a gente retomar esse assunto e trazer com muita força para a Capão da Canoa chegar lá. Conte com a Rede Litoral para divulgar. Com certeza. Muito obrigado por você estar aqui hoje, tá bom? Muito obrigado. E agora, com as informações direto da 34ª Festa Nacional do Peixe, Marcos Figueiró, com toda a programação do que acontece neste final de semana. Pessoal, olha só, nós estamos na 34ª Festa Nacional do Peixe e eu quero trazer para vocês a programação deste final de semana, dia 9 de julho, quinta-feira, 19 horas, show com Alan Gaiteiro. Às 20h30, show com Serginho Sá. 22 horas, show com o grupo Tcheguri. Na sexta-feira, lembrando que quinta e sexta é 0800, ninguém paga ingresso. Na sexta-feira, às 19 horas, show com Gustavo Ribeiro e banda. Às 21 horas, show com a Lili Fernandes e bando. E às 22h30, show Coringa e banda. E na Arena de Shows, às 22 horas, o show nacional Menos é Mais. No sábado, às 19 horas, show com a banda San Marino. 22 horas, show com a Explosão Vaneira. 23h30, show com Rota 66. E no domingo, às 17h30, um show com Carlos de Luca e banda. Às 18h30, show com a banda Estação Fandangueira. Portanto, gente, quem não veio ainda para o centro de eventos aqui em Tramandaí, está perdendo tempo, porque está muito bom, muitas atrações, muito movimento aqui no centro de eventos. E lembrando que quinta e sexta é a entrada free e no sábado e no domingo é apenas R$10. Não percam, venham para a 34ª Festa Nacional do Peixe. E para encerrar, a gente confere o que é notícia na região metropolitana do nosso estado, com o boletim do canal Porto Alegre 24 horas. Olá, Evelyn! Oi, Bruna! Essas são as principais notícias de Porto Alegre e região metropolitana. O Grupo Hospitalar Conceição foi condenado pela Justiça do Trabalho por assédio moral e discriminação por orientação sexual contra um funcionário. A decisão determina o pagamento de indenização por danos morais e reforça a necessidade de combate à discriminação no ambiente de trabalho. O hospital ainda pode recorrer a essa decisão. E a Prefeitura de Porto Alegre realiza testes de fechamento e reabertura das comportas 11 e 12 do Sistema de Proteção contra as Cheias. A ação faz parte da etapa final das obras de modernização e tem como objetivo garantir o funcionamento dos equipamentos em caso de novas enchentes. E usuários da Transurb podem encontrar durante esse mês feiras de artesanato e economia solidária em estações de Porto Alegre, Canoas e região metropolitana. A iniciativa busca incentivar os pequenos empreendedores e aproximar os produtores locais da população. E Porto Alegre recebe entre os dias 12 e 15 de julho o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASSENS. O evento é considerado o maior encontro de saúde pública do mundo e vai reunir gestores, pesquisadores do SUS para debater os principais desafios e avanços da saúde pública brasileira. Bruna, por hoje eu fico por aqui, mas amanhã a gente volta com mais notícias de Porto Alegre e toda a região metropolitana. Até lá! E assim nós encerramos mais uma edição do Litoral News. Muito obrigado pela tua audiência
e continue acompanhando as principais notícias do Litoral Norte pelas nossas redes sociais, no @Rede Litoral RS. E fique ligado, logo mais no nosso Instagram tem sorteio de um par de ingressos para o show de hoje, que acontece na 34ª Festa Nacional do Peixe, com Menos é Mais. Obrigado pela tua audiência e até a nossa próxima edição.